Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, e agora um homem contratado a peso de ouro pela Rede Record. Sorriso. Um homem que estará em rede nacional, com a sua análise independente. O homem que não tem medo da patrulha. E, salve, salve, tá puto da vida com você. Salve, salve, Mandou mensagem. com muita inveja e você está com esse sorrisinho de deboche. Exatamente. Você está querendo me arrumar um problema em casa. Né? Risadinha de deboche é o nosso próximo lançamento que nós temos aqui. Muito comum nos debates. Mas eu quero dizer, ô Constantino, você não vai embora daqui, né? Você vai. Não, de jeito você nenhum. tá agora. Eu sou time Jovem Pan total. Time da casa, não tem chance de eu sair só se o Tutinha me chutar a bunda. Os caras tão bravos com você, que agora você tá lá no você tá em rede nacional. Não, é que, olha, na verdade é mais o projeto ali do site, né, do R7 e tudo. É o 5º veículo de comunicação, né? Eu aqui só adiciono trabalho. Como eu ainda não sou empreendedor, vou ter que fazer o curso do Kepler, eu vou adicionando trabalho. Então, eu já escrevo para a Gazeta do Povo, para o Zero Hora, para Notícias do Dia em Santa Catarina, sou comentarista aí da Jovem Pan e agora acrescentei mais um, vamos embora. Boa. Você tem... Enquanto tiver público, né, enquanto tiver audiência querendo ouvir o que eu falo... Você tem a sua opinião, né? A sua opinião que é muito importante, que é muito legal, que tem cada vez você tem mais público, né? Cada vez você tem mais audiência. Você é um cara que tem muita audiência aqui na Jovem Pan, tem um grande público e tem as suas ideias, que são ideias liberais, conservadoras, que é o teu pensamento. E não tem medo, e você não tem medo, não entra no jogo que você não considera o teu pensamento. É um caminho que você está dando pra galera que tá ouvindo aqui e tal. Se bem que a gente aqui é tudo canhoteiro, só a gente... Escondido. Canhoteiro Hasta lá vitória sempre. Claro, é do selinho azul. Nossa, tá é que a gente disfarça. Isso. Quem que tem eu gosto do advogado lá do ACF. Eu adoro esse cara. É uma figura, uma persona assim que sempre aparece. O que aconteceu com o ACF? Você tá acompanhando ou não? Não, muito por alto aí, dinheiro pra caramba pro escritório, né? Tem que explicar. Apesar do que, se tem um grupo que no Brasil movimenta grana mesmo, são escritórios de advocacia. Por quê? Porque esse cipoal todo aí de leis e brechas que só os grandes podem ter acesso e tudo mais, então eu acabo produzindo isso. É o único país, quem me contou isso uma vez foi um empresário, um grande empresário, né, do varejo. Ele me falou que na lista dos bilionários brasileiros, até porque ele, se eu não me engano, tá lá, né? Tem, acho que, alguns tributaristas. Isso é uma excrescência, só num país como o Brasil. É uma das nossas jabuticabas, né? Então, eu não sei, ali, o caso do ACF específico, eu não sei. Eles que se expliquem, não é meu problema. Agora, o que eu quero saber é o professor Papagaio. Professor. Uma live com o querido de vocês aí também, o Ciro Gomes, ou Tiro Gomes. Repare bem. O da retroescavadeira. E ambos concluindo que Dilma e Bolsonaro são iguais e tem que ficar para trás, o que já é ridículo. E pedindo mais Getúlio. Gente, o cara é professor de história. Getúlio Vargas foi a fase mais fascista do Brasil. Excelente estadista. Olha lá, tá vendo como o senhor não sabe nada de história? E eu posso concluir o seguinte, não estou bravo com o senhor na Record, porque faz todo sentido, porque o senhor é um encosto. Então faz todo sentido você estar na Record e deveria participar do Fala Que Eu Te Escuto, mas escutar, porque aí não falaria essas bobagens históricas. E, aliás, emendo isso numa pergunta, já que o senhor não entende absolutamente nada, Talo. Você foi pra Record e foi acusado de vendido, né? O senhor passa o pano, que é uma beleza. Aliás, eu vou pedir seu telefone pra passar pano lá em casa, que o senhor é bom nisso. O que o senhor vê isso? Porque você tá indo por outro lado, e quando você não concorda com uma turma que o senhor chama de patota de selo azul, né? Aí você coloca como vendido. Queria saber como o senhor lida com isso, porque o senhor pega pilha, porque não para no Twitter. O Twitter é um desabafo, já expliquei, né? Professor Papagaio, vamos voltar só à questão do Ciro Gomes e do fascismo, rapidinho antes de responder. Sim. Porque o senhor pode ter decorado a data em que Getúlio nasceu, morreu, se suicidou, né? A data em que ele falou mamãe pela primeira vez. O senhor deve saber tudo isso. O senhor só não sabe o que é fascismo, a ponto de falar mais Getúlio e acusar todo mundo depois de fascista por aí, até metem processo no senhor, toma cuidado, né? Então, veja, a fase mais fascista do Brasil foi justamente na ditadura
de Getúlio Vargas, e a nossa CLT é inspirada, sim, na Carta del Alvoro de Mussolini. Então, o que é o fascismo em essência? Tudo no Estado, nada fora do Estado, uma união, um conluio entre grandes grupos de empresa e os sindicatos fortes e o governo, o Estado. Isso. Você sabe outra coisa que tem do Getúlio, que é herança até hoje, de 35? A Voz do Brasil. Sim, que era o quê? Aquela ideia de ter um programa do governo, Chapa Branca, falando. Até hoje nós temos isso aí do Getúlio. Ó que beleza. Exatamente. Fora as estatais todas, tudo, Petrobras. Então, assim, de fato, é uma narrativa incoerente, né? Mas, enfim, sobre a ida lá pro... Vocês vão me deixar numa situação, o Tutinha vai me ligar dando esporro. Mas, olha, na verdade é o seguinte, a acusação de vendido ou de passa-pano é um grito de desesperado de quem já não tem mais o recurso do argumento. Né? Então, assim, quem não virou um anti-bolsonarista histérico, que acha que o Bolsonaro é a pior coisa que já passou pela face da terra, que você tem que acordar e dormir pensando em como derrubá-lo para ser um democrata, quem não é desse perfil é um bolsonarista, passa-pano, robô, gado, vendido. Não pode reconhecer nenhum mérito no governo, não pode ficar assustado com os inimigos e a postura dos inimigos, inclusive parte da imprensa, e o Supremo. Aliás, falar em Supremo, teve uma nova hoje. Cadê os liberais? Os supostos liberais atacando. O Barrosão deu um voto e escreveu nas redes sociais que ele está empurrando a história na direção da justiça racial. Esse sujeito é temerário, alguém assim ocupar o Supremo. Então, ele se acha ungido. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, o meu querido Constantino, e é isso que eu não consigo entender. Esse cara não teve um voto. Ninguém escolheu esse cara para fazer lei. A gente escolheu nossos deputados para fazer as leis. Esse cara pegou 3 caras lá, 4 caras lá, fizeram uma lei. A gente vai ter que engolir isso? É isso. Eu não estou julgando negócio de racismo. Não é o mérito do negócio. Eu estou dizendo o seguinte: onde é que esses caras querem chegar com esse negócio? Não teve um voto. Quem votou no Barroso para ele fazer essa lei pra gente? Isso tem que ser discutido entre a gente, entre a sociedade? Porra! Emílio, a resposta está nele. Ele falou, eu estou aqui para empurrar a história. Ele se considera um iluminado, um ativista. Ele é um ativista que ocupa uma caneta muito poderosa. E você temer, qualquer pessoa de bom senso, não precisa nem dizer liberal, não. Qualquer pessoa de bom senso tem que estar assustada com isso hoje. E está aplaudindo por quê? Porque o pavão fica lá ouvindo a voz dele mesmo e da imprensa que aplaude. Se depender do Congresso em foco, né, quais são os melhores deputados? Ganhou de novo, segundo ano consecutivo, o Molon, que era do PT e agora é da Rede. Ganha lá elogios a gente do PCdoB, gente do próprio PT e do PSOL, aos montes. A representatividade da mídia, dessa bolha das redações, não é condizente com o povo. Exatamente esse é o ponto. Eles não têm votos. Então, como eles perderam no voto e perderam no debate, porque não conseguem debater, eles tentam calar o debate, chamam todo mundo de vendido ou usam censura, fake news, discurso de ódio para calar o debate e usam o tapetão, que é a canetada poderosa do judiciário, para legislar, para atropelar o Congresso. O deputado Paulo Eduardo Martins, que é um deputado muito sério, ele constatou isso. Ele falou, ou o Congresso acorda, ou a elite do judiciário tornará o Congresso desnecessário. A justiça racial criada pelo TSE do Barroso é mais uma prova disso. Veja, quem quer fechar o Congresso, Emílio, não é o Bolsonaro. Quem quer fechar o Congresso é quem faz uma coisa dessas. Atropela o Poder Legislativo para lacrar em rede social, para empurrar a história. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para quinta série aqui, para nós, quinta série. Mas isso aí, quem vai decidir é o Congresso, né? Essa canetada vale até página 2. Olha, normalmente tem sido o contrário, né? O que o Congresso decide é que vale até a página 2, porque o Supremo vai lá e muda ao seu bel prazer. Tentou até assumir o papel do Executivo. Não pode mais o presidente, que é sua prerrogativa, indicar o diretor-geral da Polícia Federal, com base em nada, com base em vento. Então, assim, é muito assustador o que estamos vendo em termos de ativismo judicial. Eu concordo com você. Por enquanto, tem que separar do debate a questão do mérito. Eu sou totalmente contra a cota racial. Acho que é a coisa mais inadequada para combater o racismo, você segregar as pessoas com base na raça. Acho que vai gerar corrupção na política, porque que nem o laranjal das mulheres, você vai... E outra coisa, só tem 2 formas de definir. Ou é a autodeclaração, eu sou negro, num país que tem 40% de pardos,
né? Ou é um tribunal racial, ou alguém vai julgar se eu posso ou não passar por negro. Isso aí é o que nós queremos para o Brasil? Criar tribunais raciais? É um negócio assustador. Então eu sou contra o mérito, mas acima de tudo, o ativismo judicial me causa calafrios. É um absurdo, né? É um absurdo. Eu quero perguntar um absurdo, seguinte, cara. É um absurdo. O cara não foi escolhido para fazer isso. Ele foi lá para olhar a Constituição e falar, ó, está certo. É o juiz querendo fazer gol. Então, mas eu acho... Então, mas você não acha, porque eu acho que os deputados, eles são malaco. O que eles querem? Eles querem se manter no poder. Exatamente. Quando eles olharem e falar, porra, isso aqui vai me prejudicar, eles não vão deixar virar um negócio. Entendeu, Constantino? Acho que tem esse pensamento lá, mas é chato, né? É chato você ver isso, né? Mas o resultado está aqui, né? Quando fazem pesquisas, os governadores que defenderam o isolamento radical em nome da ciência, ou ex-ministros, estão lá embaixo. Já o presidente saiu aqui um levantamento do Instituto Paraná, 43,6% dos entrevistados simpatizam com o presidente Jair Bolsonaro. Eles vão chamar quase metade da população, eles que eu digo a patota do selo azul e tudo, vão chamar quase metade da população de gado, de fascista, de vendidos? Ou será que tem alguma coisa que o povo está enxergando e que eles estão dentro da bolha e incapazes de enxergar? Quer ver uma nova, Emílio? Hoje o presidente causou mais uma polêmica, né? Falou lá de é mais fácil pegar um garoto desse aí fumando um paralelepípedo de crack do que... Isso pode, mas não pode trabalhar. E aí trouxe à tona de novo o assunto do trabalho infantil. A turma está empolvorosa nas redes sociais. O Bolsonaro quer crianças em carvoarias, né? Não é nada disso. Para não dizerem que eu sou vendido ou passapano, eu tenho artigos de 2008, 2015 e 2019, ano passado, em defesa desse mesmo tema. Inclusive, o último já é em cima de uma frase do próprio Bolsonaro. Falando, olha, o trabalho infantil foi erradicado onde foi, não foi por canetada simpática nem de pavão supremo, nem de mesmo Congresso. Foi por conta do progresso capitalista, do advento do capitalismo. Aquele trabalho era desumano nas fábricas da Revolução Industrial. Sim, mas a alternativa naquela época era morrer de fome. Em países onde não tinha Revolução Industrial, como na Inglaterra, a situação era pior. Por isso que as crianças saíam do campo para a cidade. Então, a queda abrupta de trabalho infantil nos países emergentes veio justamente com a globalização. De 1980 até 2000, em 20 anos, caiu pela metade o índice de trabalho infantil nesses países emergentes, graças ao enriquecimento. Nenhum pai coloca o filho para trabalhar por maldade, é raríssimo, isso é uma exceção. Os pais amam mais os seus filhos do que o Barroso ou do que o Lula. Então, veja, se o pai coloca o filho para trabalhar, para ajudar no trabalho, é porque é necessidade. Ou talvez porque ele não esteja vendo muito valor presente, para usar um termo do curso de empreendedorismo aí, trazer valor presente para uma taxa de desconto, né? Ele não está verificando muito valor positivo na educação paulo-freireana. Manda o moleque para a escola, para o moleque aprender que tem que gritar Lula livre, que tem que rebolar e cantar funk e sexualização cada vez mais precoce. O pai fala, não, vem ajudar aqui a vender sorvete, né? Ou fazer brigadeiro. Então, veja, trabalho infantil é muitas vezes uma necessidade. Não é permitido o trabalho infantil em Cuba, mas tem aos montes, e do pior tipo, prostituição infantil. Sim. Como tem no Nordeste também brasileiro. Sim. Então, não é na canetada que a gente resolve isso. O presidente está certo. Muita gente começou a trabalhar cedo e isso edificou, formou um homem maduro, aprendeu a ter disciplina, engolir sapo, obedecer chefe. São coisas virtuosas. Então, claro que ninguém está falando em criança carregar saco de cimento em obra. Não é disso que se trata, estamos discutindo outra coisa. Aqui nos Estados Unidos, a elite manda filho ou adolescente trabalhar, ou para empacotar coisa em supermercado, ou para ser babysitter. E ganhar o seu próprio dinheiro, começar a aprender, que tem que ter responsabilidade. Qual é o pecado nisso? Então o presidente tem um ponto. O presidente tem um ponto. O presidente é loucão, né? Ele é doidão. Mas você acha que o povo tem esse conhecimento empírico da coisa? Por exemplo, o povo já aprendeu que o vírus não respeita decreto também. Não. A gente aprendeu que não adianta nada fazer um decreto, fazer uma lei, proibir o vírus. O vírus não.
E aos poucos o povo vai descobrindo, ele vai entendendo como é que funciona, e fala, isso funciona, isso não funciona. Você acha que talvez isso ficou no discurso? Porque o discurso é bonito. O discurso é bonito, mas não entrega resultado. Isso. E você acha que é isso que o... É isso, que você chamou de conhecimento empírico, eu vou até usar uma palavra mais fácil, né? É a prática. Você coloca em prática as coisas e aprende, né? Aprender com quem sabe ter experiência prática é fundamental. Então, veja, quer ver um exemplo? Lockdown, quarentena gourmet, fica em casa. Ah, olha que bom, a Argentina tem um presidente, né? Porque é de esquerda. Ora, a Argentina está batendo recorde, infelizmente, de morte. Apesar do que lá o vírus pior do que o Covid é o vírus do populismo de esquerda, né? Sim. É a Kirchner de volta no poder. Sim. Vai matar muito mais gente e destruir muito mais vida. Mas veja, está batendo recorde de morte. Sim. Aí ainda teve gente falando assim, mas só 300 e pouco, ainda não chegou a 1.000 do Brasil. Pô, o cara não sabe nem fazer conta proporcional de que o Brasil tem 4 vezes mais habitantes. É um negócio de louco. Então, veja... Cadê o discurso da quarentena agora, que a Argentina, que fez isolamento radical, está encalacrada com o recorde de morte? Ajustando para a população, daria quase 2.000 mortes por dia no Brasil. É um estado terrível. E foi por outro caminho. Enquanto que a Suécia foi por um caminho muito mais livre e não foi uma desgraça. Então, é preciso tomar cuidado com essas crenças, né, que são muito mais ideológicas do que científicas. Só que eles falam em nome da ciência. Tá aí a arrogância, né? E eles tá sendo cobrado um preço deles nas pesquisas de popularidade. Uhum. Tá todo mundo olhando e falando assim, esses caras me enganaram. Esses caras estavam com outra pauta eleitoral, ou então não sabiam o que fazer, estavam com medo e foram por esse caminho mais fácil. Fecha tudo, fica todo mundo em casa e não faz nada. E não tá se mostrando adequado isso. Agora já tá a OMS dizendo que vamos todos têm que aprender a conviver com o vírus. Isso. Ora, isso não é o famoso e daí do presidente? Dito de forma diferente? É o famoso e daí. Tem um vírus aí. E daí, cara? Nós temos que aprender a viver com esse troço. Não tem cura. Tá seguindo o baile. Então, mas você acha que a população, o afegão normal, o afegão médio, ele consegue ver isso no Bolsonaro? Consegue. Porque a Argentina, a Argentina tá, é uma desgraça, um baita país, né? A Argentina é um baita país legal, né? Um povo bacana. Vai ter vinho barato pra todo mundo aí. Tá destruído lá, fechou igual a Europa, agora eles não sabem se abre, se fecham, e fica no discursinho. E tá no discursinho, o cara estatizando. Fez o negócio aqui do Sarney, meu. Fez o congelamento. Congelamento de preço. Fez o congelamento de preço de internet, de TV, de tudo. Falou. E os caras lá falando, pô, ele acha que é o quê? A China? O cara vai embora da Argentina, porque o cara pega... Ele pega a telefônica da Argentina e fala, obrigado, tchau, Argentina. E é isso que é o negócio. E fica esse discurso da igualdade, do bem de todos, da saúde. Tá o mesmo papo lá. Agora, dá dó, viu? O povo percebe. Quem não percebe é a turma da bolha. Mas teve uma que percebeu, viu? Quando saiu a última pesquisa de popularidade do presidente, a Amanda Audi, do The Intercept, aquele site de extrema esquerda... Não fala mal do Glenn, não. O Glenn sumiu, né? Não fala mal do Glenn aqui, não. A Amanda Audi virou e falou, gente, nós precisamos rever as nossas premissas. Talvez a gente esteja falando só para dentro de uma bolha. Ela finalmente enxergou alguma luz. O resto não quer dobrar a aposta. Agora, eu tenho uma pergunta, Constantino. A Bolsa acabou de cair 2% com uma fala do Bolsonaro falando que ele mesmo rejeitou a proposta do Paulo Guedes. Você não acha que tem um perigo dentro do governo? Eu não estou falando de... Tem. Que você tem um namoro com o populismo de qualquer governo no poder. Você faz dá dinheiro, a gente sabe essa história, não só do Brasil, e aí... O medo, acho que do mercado, o meu, e eu queria saber a sua opinião, é de enfraquecer o lado técnico. E eu tenho apenas a percepção que está tendo ruído nesse sentido. Sami, a sua percepção e o seu medo são meus. São meus e são compartilhados pelo mercado. Não é à toa que há essas reações. E a imprensa ajuda, uma parte da imprensa espalhando intriga, muitas vezes fofoca, de que o Paulo Guedes está quase caindo. Teve um grupo desse que falou que estava assinada a demissão. Isso chega a ser irresponsável, né? Sim. Então, assim, é claro que tem esse medo. O presidente descobriu que é um caminho interessante você agradar o povo do Nordeste com assistencialismo. Ele quer compensar mais nesse lado e tudo.
Do ponto de vista político, ele tem um ponto. Sim. Por que só o PT que pode manter aquilo como reduto? Agora, vai ter que fazer isso de forma inteligente. Vai ter que fazer isso como quer o ministro, reduzindo outros programas que são mais... Tem que ter origem o dinheiro. Tem que ter origem de dinheiro. Pode acabar com outros programas que a classe média às vezes se beneficia. Então aglutina tudo e dá dinheiro, que o dinheiro é a melhor coisa. O que fez o Bolsa Família dar relativamente certo foi isso, deu dinheiro na mão do pobre. Quando tentaram fazer o Fome Zero, o restaurante popular e tudo, deu tudo errado. Dá dinheiro na mão do pobre, é o imposto negativo, que o Milton Friedman de Chicago, liberal, defendia, e que no Brasil, curiosamente, era um petista. O Suplicy era o homem de uma nota só. Quando não estava cantando ou abraçando marginal, ele defendia o imposto negativo. Então, esse é o caminho. Dá dinheiro para as famílias mais carentes. Eles vão saber o que fazer melhor com esse dinheiro, em vez de ficar criando um mega aparato burocrático para dar um monte de coisa, um monte de auxílio. Não. Agora, tem que ter origem de recurso. Tem que ter origem de recurso. O presidente não pode flertar com o populismo fiscal. Isso seria realmente um desvio e tanto da sua mensagem vencedora nas urnas. Mas ele tá impossível, né? Ele tá impossível, né? Ele voltou com tudo, agora ele tá impossível. Agora é o do Super Pop. É duro aguentar ele também, viu, Constantino? Aguentar o Mandrião. Tá o Zagallo. O Mandrião, ele vem com os dois pés no peito. Ele vem, mas tinha alguns jornalistas, né? Eu quero dizer muito claramente que eu não me senti atingido com o bundão, apesar de ter sido uma frase infeliz. E quanto ao jornalista do Globo, né? A única coisa que eu cobrei e ainda não tive foi o áudio ou o vídeo da pergunta. Ninguém teve. Eu quero saber qual foi o contexto da pergunta. Eu acho que isso é legítimo e qualquer jornalista deveria estar curioso quanto a isso, né? E outra coisa, também não podemos cair num coletivismo de um ataque à imprensa, né? Veja, muita gente ataca o presidente de forma muito violenta, chama ele até de fascista, como faz o professor Papagaio e companhia, e isso não quer dizer um ataque à presidência. A esse presidente. Ele compra as tretas dele aí com alguns jornalistas, né? Isso não é um ataque à imprensa e muito menos um ato concreto de governo para censurar a imprensa. Não teve nenhum ato do governo para censurar a imprensa. Todo mundo é livre para criticar, inclusive aqui na Jovem Pan, come solto, né? Criticam pra caramba e não tem nenhum tipo de retaliação. Então qual é o problema? Que história é essa de censura que não existe? Censura existe do PL Fake News. Boa. Que quer censurar, aí sim, apoiadores do presidente. Isso é censura. Então vamos tomar cuidado com as palavras. Ô Constantino, eu tô feliz mesmo porque agora você tá na Record. Salário de 5 dígitos. Sim. O salário é bom em dólar. E a Brink chegando lá. Chegou o carrinho lá. Olha lá a carinha dele. Trocou até a camisa. Olha a carinha dele. Mas você vai continuar aqui, hein? Não vai dar migué. Senão nós vamos pegar a turma do... Tem o dossiê. Nós vamos entrar na turma da Verinha, lá na turma do Salve Salve. Nós vamos te destruir no Twitter. A Verinha fez live aí, hein? Fez live, ó. Verinha, Salve Salve. Nós vamos entrar no grupo. E o professor que me xinga. Aí eu quero ver. Só não tá dando muita audiência, né? Mas eles tentam. Você tá dando muita audiência. Você tá dando muita audiência. E cuidado. Cuidado também, não vira um mandrião também. Você vem aí, Sempre sandália da humildade. É isso aí. Ficar arrogante e deixar de ser quem é, porque esse é o caminho da desgraça humana. É isso aí. Isso aí, Constantino, vamos marcar de tomar um açaí junto, porra. Vamos trocar mais ideia. Constantino, fiquei muito feliz que você tá lá agora com as suas ideias. A gente conhece, você é um cara independente. Você fala o que quer aqui e o nosso programa é assim também. E a gente também não tem medo de patrulha. Mais ou menos, né? De vez em quando a gente toma uma coisa, mas beleza. Obrigado, viu, Rodrigo Constantino. Obrigado Constantino, Twitter dele é R Constantino, diretamente da Flórida, conversando com a gente, batendo um papo aqui. Agora ele vai estar também na Record, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, mas disse que não vai sair. Não vai. Depende, né? Depende do... Acumulando empregos, é bom.